Não pense que lá na frente tá garantido. Não tá. Se você não tiver dinheiro e começar a fazer seu pé de meia, lá na frente você vai se lascar muito. Além de eu falar sobre mentalidade, sobre investimento, sobre educação financeira, tudo é contextualizado para o pobre. E tem uma linguagem para quem nunca estudou sobre educação financeira na vida. Pensa comigo. Eu sempre fui pobre, ganhava 2 pau por mês. Só que aí a gente gosta de curtir o hoje. Eu quero curtir o hoje. O amanhã a Deus pertence. Eu posso morrer amanhã. Frases idiotas ditas por pessoas que ou é idiota ou não teve acesso à educação Estatisticamente financeira. é mais fácil você estar vivo amanhã do que você morrer amanhã, do né? que morrer com alegria, curtir a vida, né? Como que é a frase lá que você falou? O status... O status, ele anda na contramão da riqueza. Exato. Mano, eu tô preocupado em juntar riqueza pra ter qualidade de vida, garantir meu futuro e poder ser generoso cada vez mais. O status eu deixo com os outros aí, porque eu não tô fazendo questão nenhuma disso, né? Sempre fui uma pessoa muito pé no chão, então... Comprei meu APzinho pequeno em Osasco, tinha um carrinho básico, hoje já comprei um carro mais legal, né? Então, sempre num processo. Não vou investir não, cara. Amanhã que veja, se vai ter INSS eu não sei, mas amanhã, o futuro, eu me viro. E aí torra tudo hoje. É óbvio que você vai se ferrar amanhã. E passa rápido. Cara, uma coisa que eu sempre uso como referência é assim, Marco. Já faz 23 anos que aconteceu o World Trade Center. Sim. Mano, 23, velho. Foi Parece mais de que foi 2 ontem. décadas. Parece que faz 5, 7 anos. Olha como o tempo voa. Essa conta vai chegar e daqui a pouco você vai ver, você já vai estar todo lascado, um velho, sem dinheiro, talvez sem filho pra ajudar, né? Vai viver de quê? Vai morar na rua? Então, questão de estudar e investir. Só que a gente tem essa tendência, eu prefiro curtir o hoje porque me dá prazer do que pensar na amanhã. E a gente tem essa tendência. E aí eu falo, né, que quais são os maiores benefícios de você ser rico? Pra que você quer ser rico? Sim. É uma indagação que Essa é uma grande pergunta. Pra que você quer? Pra ser Sim. o tapadão que fica ostentando que nem um idiota? Grande mula, você é um idiota. Você é um idiota, cara. Se você quer ser rico pra ostentar e poder pagar de bonzão, você é muito idiota. Tipo, não é pouco. É a imbecilidade na forma de uma pessoa. Pra que você tem que querer ser rico? Primeiro, pra dar qualidade de vida pra você e pra sua família. Não é pra me preocupar com o que o Marco acha do meu carro. Tô pouco me lixando. Qualidade de vida pra você e pra tua família. Qualidade de vida pra você e pra quem batalha o tempo todo por você. E a maioria desses amigos idiota aí que só fica ostentando, tá cagando pra você. Só quer saber qual que é a marca do teu tênis. Tua esposa, teus filhos, teus pais são pessoas que têm que ser honradas com o dinheiro que você tem. Então, qualidade de vida pra você e pra tua família. Outra coisa, pra você garantir... e aqui qualidade de vida tem a ver com o quê? Vamos no cinema hoje, amor? Vamos, bora. A gente tem dinheiro pra isso, pra gente poder curtir com paz. Tá precisando fazer uma cirurgia, você tem plano de saúde. Vamos fazer. Vamos numa churrascaria? Vamos, curtir. E aí o que eu gosto muito, abençoar pessoas. Você transbordar a sua riqueza pra ajudar os outros. Por exemplo, hoje eu tô numa vida que eu nunca imaginei que eu teria, financeiramente. Cara, o meu prazer hoje é fazer... Por que eu não faço curso, não faço nada cobrado? Porque eu já tive do lado lá do cara que ganha 2 pau e não tem dinheiro pra fazer nada. Agora que eu tenho, eu vou querer aumentar cada vez mais minha fortuna e ferrar o peão que era como eu era antes. Você não tá sendo ganancioso também, né? Nada. Porque, por exemplo, Deus já tá te abençoando sem você ter um curso. Muito. Pra que você vai sangrar a galera? Hoje eu poderia ter milhões. Poderia ter muitos milhões. Cara... Já teve... Thiago Negro, por exemplo, já quis lançar curso junto comigo. Mano, você vê esses caras? Os caras fazem 10 milhões em 1 hora vendendo curso. 1 hora, velho. Ele até postou uma foto esses dias lá de pilhas de muito dinheiro. Eles já me pediram 3 vezes pra eu fazer curso com eles. Eu não quero! Eu já falei, não, mas é muito bom. Eu não quero! Caramba, eu vou fazer curso um dia. Mas muito provavelmente eu vou dar de graça. Entende? Por quê? Porque eu não tô preocupado em ter 10 milhões. Eu tô olhando pro que Deus já fez na minha vida. Hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava sendo CLT. Deus já deu uma reviravolta na minha vida. Pra que eu vou crescer o zóio e querer 10 milhões? E vender um bagulho por R$1.000, sendo que eu posso simplesmente falar, mano, toma de graça aqui, ó, aprende aqui. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Se alguém tiver recurso material e vendo seu irmão em necessidade, não tiver misericórdia dele,
Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então você vê, em João 3,16, Jesus está ensinando como ele nos amou. Ele nos amou tanto que deu a vida para que a gente fosse salvo. E em 1 João 3,16 ele fala, agora vamos ver você, ô Marco, vem cá. Fião, vem cá. Eu te amei, né? Eu dei minha vida, né? Agora você vai mostrar o amor ajudando essas pessoas. Então, é totalmente isso. É voltado para o próximo. Eu gosto muito quando ele fala assim que se você não ama o próximo que você vê... Como é que não... Mano, tipo assim, ele até tira o barato da sua cara. É óbvio que você não ama a Deus que você não vê, tá ligado? Sim, sim. E tipo, o que a gente mais vê é gente falando que ama a Deus, mas não ama o próximo, tá ligado? E aí dentro disso, mano, aí dentro do nosso contexto aqui de finanças, né, que eu falo, tem um capítulo inteiro aqui no livro sobre generosidade. Cara, a Bíblia fala, né? É melhor dar do que receber, né? O que Deus fez na minha vida, eu quero que Ele faça na sua também, entende? Só que todo mundo quer dinheiro, é tudo dinheiro. Isso é uma das partes mais chatas desse meio que eu tô. Não todo mundo. Sim, mano. É toda hora tem alguém com gente boa, mano. Tem gente que é com gente uma oportunidade de tipo que, mano, a gente vai ganhar muito dinheiro, né? Não, e sem falar que ninguém sabe quanto eu tô ganhando. Entende? Tipo assim... Eu sou assim, eu ando do mesmo jeito que eu andei, eu vivo a vida do jeito que eu... Aí os caras chegam, mas você é burro, velho, você tinha que estar fazendo curso. Você sabe quanto que eu tô ganhando? Sabe? É aquele negócio que o cara fala, a verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê. Talvez o cara me veja, acho que eu tô ganhando tipo 8 pau por mês. Sim. Não tem noção nenhuma de quanto eu ganho, de quanto que eu cobro pra fazer um merchan no canal, de quanto eu cobro pra fazer o curso que eu vou fazer hoje à noite lá numa empresa de tinta muito enorme. Eu não tenho noção. Só que a pessoa olha pra mim e quer me julgar e fala, você devia estar aí, você podia estar voando. Mas quem falou que eu não tô voando? E velho, dinheiro investido, aposentadoria garantida, renda passiva pingando pra você todo mês. O que você tá preocupado que as pessoas saibam como você gasta seu dinheiro? Sabe, eu falo muito isso. Cara, ignore totalmente a preocupação em mostrar pros outros como você gasta seu dinheiro. Mas eu não tô nem aí, velho. O pessoal fala muito do meu relógio, né? Pô, Duda, pra que você usa esse relógio Mi Band aí, meu? Sem conto. Pra que eu tenho que usar outro? Sim. Pra te agradar? Né? Não. Todo mundo tem um Apple Watch, mas eu não quero ser igual a todo mundo. Deixa eu ficar com o meu Mi Band, que ele serve pra eu ver a hora. Legal demais. Esse relógio aqui tem 1000 funções aqui, acho que eu não uso nem 5, velho, né? Independente se um dia eu vou ter 10 milhões na minha conta, eu não gosto de pagar por algo que não vale. Sim. Sabe? Então isso é um negócio que eu tenho. Tipo, um boné tá R$1.000. Esse cara, o que tem nesse boné pra ele valer R$1.000, Faz né? sentido, é uma etiqueta. Isso. Né? Então, tem muita coisa que a gente vai crescendo e você vê que educação financeira tem muito a ver com a nossa forma de pensar. Não pelo nosso conhecimento técnico a respeito de CDB, LCI, IPCA, que é Bolsa de Valores, não. É a forma com que eu penso. O sonho do brasileiro é o quê? Cara, eu vou me aposentar, aí beleza, eu vou curtir a vida depois que eu me aposentar. Véi, você não consegue nem pra Carapicuíba com salário mínimo, você vai viajar pra onde, né? Você vai viajar pra Diadema, de trem, né? Tipo, mano, você precisa entender que o INSS é uma pirâmide, né? Que a gente fala. Como é que funciona o INSS, pra quem não sabe? O INSS é o responsável por pagar a aposentadoria dos aposentados no Brasil. Então, os impostos das pessoas que trabalham, ele é usado para pagar a pessoa que já se aposentou. Então, por exemplo, todo mundo que é CLT, hoje eu não sou mais, mas quando eu era CLT, tinha imposto ali no meu olerite. Ô, porcaria, já vê essa desgrama desse imposto aqui. O governo, né? O INSS pega o imposto de todo mundo que está trabalhando para pagar os aposentados. Tá bom. Só que a gente tem 2 problemas gravíssimos. O Brasil tá melhorando, tá um país de mais qualidade. Por mais que não seja um país, de primeiro mundo, nem se compara com Bolívia, sabe? Esses países aqui da América. Venezuela, já tá melhorando muito. Consequentemente, os brasileiros estão vivendo mais. Você pega ali estatística do início do século passado, a média de vida era 50 anos. O cara morria com 50. Hoje a média, não lembro, mas tá 80 talvez. Sim. Então, já tá mais comum você ver o cara de 90. De 90 bem às vezes. Exato. Né? O cara tá indo na academia com 80, né? E a gente tem um problema. 2 problemas, na verdade. Primeiro, o Brasil tá tendo mais idosos. 3 problemas.
O Brasil está tendo cada vez mais pessoas velhas, as pessoas estão demorando mais para morrer, ou seja, é mais aposentadoria para pagar. Segundo problema, antigamente nossos pais e avós tinham 10, 12 filhos. Hoje em dia quase não se tem filho, então é menos gente nascendo. Menos gente nascendo significa que é menos gente trabalhando, como CLT, né? E aí você pega o outro ponto que é, tá tendo uma onda de a galera começar a virar PJ. Menos CLT e mais autônomo. Quer dizer o quê? Que hoje tem pouca gente trabalhando, pouco imposto sendo descontado do olerite dessa galera, e o INSS tá sem grana pra pagar um monte de idoso que tem. Imagina daqui a 20 anos. Que esses problemas já estão estourando legal na Europa, assim, Portugal, esses lugares. Sim, a galera não tem filho, tanto que os caras estão implorando pra ir jovem pra lá. É verdade. Estão facilitando pra brasileiro entrar, pra... É uma tendência isso acontecer no Brasil. Agora imagina nós aí, que estamos com 30, 40 anos. Quando a gente vai com 60... todo mundo vai ser jovem, PJ, startup, não trabalho como CLT e não pago INSS. TikTok. TikTokers, né? Quem é que vai estar trabalhando para pagar a nossa aposentadoria? Ninguém. Verdade. E junto com a gente vai ter 1 milhão. 1 milhão não é pouco, né? Vai ter dezenas de milhões de idosos. Só que não vai ter gente para pagar. Por isso que entra o primeiro problema. A gente vai ter muita dificuldade de receber a aposentadoria, e isso é óbvio. Já qualquer lugar, você bota no G1, na Record, qualquer site, você vai ver. Tem uma tendência do INSS dar ruim. E aí o governo faz o quê? Tenta pegar mais imposto ainda para complementar e pagar a galera lá. E se a gente conseguir, a gente vai se aposentar com o salário mínimo, que não dá para nada. Mas lá... Você nem aluga, mano, uma casa. Não dá. Ó, mano, o gasto de um idoso, plano de saúde, bom, não paga com salário mínimo. Não, tá louco. Né? Só o plano de saúde é 2 salários mínimos, o cara mete a faca pro um idoso. Previdência privada é uma boa? É uma boa. Tem várias opções, cara. Eles te pagam privada, com a correção da inflação, não? Sim. Legal. Tudo vai investindo, tudo é com juros compostos. Tem tesouro direto, que é uma boa. Agora, o ideal é você estudar e você começar a diversificar. Então, por exemplo... Porque a previdência privada é pensando em aposentadoria mesmo, principalmente. Né? Ou é sempre pensando no longo prazo. Sim. Pelo menos 10 anos. Porque aí, quanto mais tempo você deixa lá, menor vai ser a alíquota do imposto. Então, deixou acima de 10 anos, já começa a ficar interessante. Mas tem outras opções, como CDB, conta digital. Mano, bota teu dinheiro numa caixinha do Nubank, que tem cobertura do FGC, já tá bom. O importante é começar a investir e ter disciplina de investir todo mês. Duda, eu só tenho 50 conto. Cara, teve mês na minha vida que eu investi 10 conto. Mas por causa da constância, disciplina, consegui juntar 100 mil. Questão de hábito, né? Na poupança, que é o pior. Se eu soubesse de investimento lá atrás... tinha juntado 150. Muito mais, sim, é muito melhor. Tipo assim, que lá em 2044, eu falei, mano, que bom que de 2024 em diante eu resolvi começar a investir. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa, tô melhor que 90% dos brasileiros, né? O cara pensando lá na frente, né? Daqui a 20 anos. Exato. Né? Então, a ideia é essa, né? Mas precisa pensar e se programar. E não ache que o INSS vai garantir o seu futuro, que não vai. Galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.